Grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Estamos aqui direto de Fortaleza, o hotel onde o Corinthians está, com o Dr. Leonardo Pantaleão. Muito obrigado por nos receber aqui. Para falar um pouco de Corinthians, especificamente hoje uma pauta que é a torcida do Corinthians, né? O doutor veio aqui mais cedo, né? Chegou antes da delegação do Corinthians para cuidar da logística da chegada das torcidas que estão vindo de São Paulo para cá. Então, obrigado pela recepção. Se pudesse falar desse trabalho aqui, que é pro jogo amanhã, hoje, né, contra o Ceará, mas também o senhor pretende fazer isso mais para frente, né? Primeiro um prazer falar com vocês, obrigado aí pelo convite. E essa é uma pauta que realmente tem mobilizado a diretoria agora, desde o momento em que o Osmar Stabile assumiu agora a presidência, quando ele me fez o convite, essa era uma pauta muito importante para a gestão, que é exatamente contribuir com a questão da logística, das caravanas, principalmente dos torcedores do Corinthians, quando vem para outros estados, principalmente. Então a gente começou a fazer isso agora. Eu vim realmente mais cedo, eu cheguei no domingo, já tive uma reunião na Arena Castelão na segunda-feira pela manhã. Reunião essa que envolveu o Ministério Público, Polícia Militar, tanto ambos os batalhões que vão fazer o acompanhamento do jogo, Polícia Civil, autoridades locais, os gestores da Arena, enfim. Foi uma reunião multidisciplinar onde foi feita a análise de risco do jogo. E em cima de vários aspectos que foram pontuados, chegou-se à conclusão de qual era o nível de risco do jogo e, em cima disso, estabeleceu-se os critérios que iam ser efetivados no que se refere ao acompanhamento da torcida, da chegada, os pontos, desde o momento em que se chega na fronteira do estado do Ceará, já tem uma abordagem inicial, depois outras abordagens já aqui na cidade de Fortaleza, Praia do Futuro, por exemplo. Então isso tudo já ficou alinhado e alguns compromissos assumidos. Como, por exemplo, o compromisso de que a torcida do Corinthians vai entrar no estádio antes do início da partida, porque a gente sabe que tem muitas situações em que a torcida chega, às vezes, quase que no segundo tempo do jogo, e é assim, algo desumano você fazer a torcida viajar 3, 4 dias para poder chegar aqui e entrar do meio para o fim do jogo. Então, esses compromissos todos foram assumidos, está tudo muito bem alinhado, a receptividade foi muito boa, e essa é uma ideia que a gente pretende fazer. Esse foi um primeiro passo aqui no Ceará, depois nós temos jogos no Rio de Janeiro contra o Botafogo e daí por diante, é a logística que nós já estamos mantendo contato com as autoridades de lá do Rio de Janeiro também para tentar fazer o mesmo sistema. Uma outra reclamação que a gente acompanha nas torcidas é sobre o valor do ingresso. Muitas vezes a reclamação a gente entra no site, por exemplo, do Ceará, o visitante é 50, 100 reais, quando o Corinthians vem jogar como hoje, 250 reais. O Corinthians pode ter alguma atuação, ter algum trabalho que pode ser feito junto a outros clubes para que esse valor abaixe ou junto à CBF para que futuramente haja um teto de valores para o visitante? São situações que realmente não podem ficar ao livre critério de quem quiser. Essa discrepância de valores, ela pode inclusive caracterizar um abuso de poder econômico, o que pode ensejar ações judiciais em relação a esse tipo de comportamento. Nós já vivenciamos isso algum tempo atrás no Rio de Janeiro, né? Na final da Copa do Brasil, os valores R$ 500 que eram os ingressos. Mas acima de tudo também entender que tudo é uma questão de reciprocidade. Então, a partir do momento em que o Corinthians viaja, os ingressos para a torcida do Corinthians são colocados num patamar altíssimo, a recíproca pode ser verdadeira quando o jogo de volta acontecer contra essas equipes. Então, eu acho que tudo depende de um bom senso, de um acordo entre as diretorias. Eu acho que não tem maiores dificuldades para a gente poder chegar nessa situação. Num caso extremo, nós já estamos começando a avaliar a judicialização dessa questão para tentar manter uma paridade econômica para a torcida do Corinthians, se comparada com as demais torcidas. Agora, voltando para casa agora, para a Neoquímica Arena, o senhor teve uma reunião com a Federação Paulista para tentar diminuir a punição para as torcidas organizadas, tá até o final do ano, né? Como que foi essa reunião? Como que foi aceito esse pedido? Foi recebido esse pedido pela federação? E que em pé está, né? A torcida do Corinthians está muito ansiosa, principalmente pro dia 30, né? Contra o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Essa ansiedade não é só da torcida do Corinthians. A diretoria sabe a importância que a torcida do Corinthians tem para o time. Isso é algo absolutamente claro para todo mundo, até para quem não é corintiano, sabe a força da torcida do Corinthians. E isso é uma coisa que realmente nós estamos buscando resolver. Esse primeiro contato foi com a Federação Paulista de Futebol. O Mauro Silva nos recebeu lá, nos recebeu muito bem, com grande carinho. E ficou acertado ali
que a Federação Paulista ela vai seguir as diretrizes e recomendações do Ministério Público e também da Polícia Militar. Então, uma vez que já está resolvido ali, no sentido de que, olha, se vier uma outra recomendação por parte desses órgãos, da nossa parte não há problema nenhum, então é isso que a gente agora começa a fazer. Provavelmente ou no final dessa semana ainda, ou na semana que vem, nós já vamos ter uma reunião no Ministério Público de São Paulo e também no Batalhão de Choque, no 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar em São Paulo, para verificar o que a gente pode fazer, inclusive com as torcidas assumindo determinados compromissos perante as autoridades, termos de ajustamento de conduta ou algo do tipo, para que a gente tente mostrar, sobretudo, uma questão de proporcionalidade. Você tem situações que envolveram torcidas organizadas relativamente recente, problemas gravíssimos, onde você tem presidente de torcidas preso, inclusive, e a consequência para a torcida não foi desse tamanho. Então isso é algo que a gente precisa estabelecer para poder entender um pouco dessa proporcionalidade, para que a torcida do Corinthians não seja sempre a mais punida do que as outras, né? Eu vou trazer um tema que foi levantado, acho que em 2015, 2016, e que até hoje é pauta nas arquibancadas, que é a presença do choque versus segurança particular. A gente faz acompanhamento do Corinthians em jogos fora, e muitos torcedores falam, pô, a gente é tão bem recebido em outros estádios que são seguranças particulares. Por que aqui a gente tem seu choque, muitas vezes é tratado com mais truculência? O Corinthians tem algum trabalho, algum estudo sobre o porquê de manter o choque e de, eventualmente, não fazer uma segurança particular na Neoquímica Arena? Essa é uma questão, muitas vezes, de segurança pública. Às vezes, as autoridades da segurança pública entendem por bem que em locais que você tem uma grande aglomeração de pessoas, a Polícia Militar precisa se fazer presente para garantir a segurança de quem está ali. Então, essa é uma situação que pouco interfere o Corinthians propriamente dito. O Corinthians pode, claro, eventualmente incrementar um número de seguranças particulares, mas jamais vai conseguir, nesse momento atual, evitar a presença da Polícia Militar. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser pensado, mas, como você colocou, nada justifica a truculência exagerada. Isso precisa ser sempre contido e sempre que ocorrer um caso ou outro pontual, o Corinthians vai, eventualmente, indagar as autoridades públicas a respeito do excesso e, eventualmente, cobrar uma punição por esse excesso. Agora, saindo um pouquinho do assunto da arquibancada, né? Tem as pautas políticas no Corinthians que seguem efervescentes aí, principalmente até dia 9 de agosto. Numa entrevista que o Augusto Melo deu pra gente na Rádio Coringão, ele citou um ponto sobre romper alguns contratos, pode ser perigoso para o Corinthians, né? Isso foi sobre a questão da RF Segurança, né? Que ele teve o aditivo ali dias antes do afastamento dele. Gostaria que você explicasse como que está esse ponto desse contrato em específico e sobre essa fala. É perigoso mesmo para o Corinthians? Pode ser oneroso o Corinthians romper alguns contratos ali e ter que arcar com multas muito altas? Quando você pensa em contrato, você tem que entender o seguinte: a partir do momento em que uma nova gestão assume o comando do clube, é natural que você queira trazer ali para cercar as atividades empresas que eventualmente sejam ou indicações ou que sejam que tenham uma reputação de mercado, que dê mais conforto para aquela diretoria em questão. Nenhum contrato ele é blindado no sentido de não admitir rescisões. As consequências dessas rescisões, elas são sempre analisadas com calma, sempre analisadas com muito critério para poder verificar ser perigoso ou não. Depende do cenário que você pensa. Uma discussão jurídica, se o perigo for uma discussão jurídica ou até uma consequência econômica, é claro que o Corinthians vai discutir a respeito disso e vai tentar se basear nos argumentos legais, a própria lei geral do esporte, e considerar tudo isso num cenário em que se pretende eventual rescisão. Então nada está sendo feito sem pensar, nada está sendo feito assim por uma questão de birra pessoal, não é nada disso. São questões de critérios, cada diretoria tem a análise daquilo que o envolve e, consequentemente, faz os pedidos para o jurídico para que a gente possa analisar os riscos e adotar as providências de acordo com o melhor interesse do Corinthians. Sem falar muito do trabalho dos seus colegas anteriores, mas comparando um pouco, o torcedor fala muito, pô, parece que diminuiu os processos trabalhistas. Por que mudou isso, né? Recentemente o Corinthians, pelo menos na imprensa, está saindo poucos processos de jogadores que saem do Corinthians comparado ao que tinha antigamente. O que mudou nessas gestões? Porque o senhor fez participação no começo do Augusto e está de volta agora. Na verdade, chega um determinado momento que o clube ele precisa buscar, de fato, uma profissionalização cada vez maior.
Então esse tipo de situação talvez reflita exatamente esse compromisso do Corinthians interno de tentar evitar que situações cheguem no seu extremo. Então muitas vezes, como aconteceu agora com o caso do Coronado recentemente, então senta, vamos conversar, vamos ver como é que fica a melhor forma de rescindir, uma maneira que fique bom para os dois lados. Então essa negociação prévia, evitando a judicialização dessas questões, talvez seja um dos elementos que tem contribuído para isso. Certo. Vamos fechar falando de Memphis. O que o pessoal tá falando aí, o burburinho. Ah, o Corinthians está tentando rever, arrumar o contrato. É possível e o Corinthians está tentando? Veja, eu desconheço completamente essa situação. Para nós, no jurídico, não chegou nada, nenhum tipo de pedido de readequação de contrato, nada disso. O Memphis tem um contrato que foi regularmente celebrado. O Corinthians sabe das obrigações que tem, o Corinthians está, através do departamento financeiro, tentando se organizar para cumprir com essas obrigações. Agora, nenhum contrato é imutável. Se eventualmente for de interesse das partes, uma renegociação, um ajuste de uma cláusula de outra, isso não há problema jurídico algum. Mas, repito, que tenha chegado para mim, eu não tenho esse conhecimento. Tá certo. Muito obrigado, Leonardo Pantaleão. Agradecer vocês que estão acompanhando. Deixa o like, se inscreva aqui no canal da Rádio Coringão e saiba de todas as informações do nosso Corinthians. Um abraço. Vai, Corinthians!